2 de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Bom, estudar a segunda carta de Pedro é mais complicado do que estudar a primeira carta, e isso por algumas razões. Durante o período dos pais da igreja, até mesmo até a reforma, não houve nenhuma dificuldade em se aceitar a primeira carta de Pedro como a genuína carta de Pedro. Não foi assim com a segunda carta. O estilo dá uma mudada. O grego da primeira carta é um grego clássico. O grego usado na segunda carta é mais rebuscado, mas não tem o mesmo estilo. Os estudiosos ao longo da história da igreja não dedicaram tanta atenção à segunda de Pedro como à primeira. Há poucos estudiosos comentando esta carta. E a segunda carta de Pedro, como Judas, foi um dos últimos livros da Bíblia a serem recebidos no cânon. Há muitas pessoas que questionaram a autoria de Pedro acerca desta carta. No entanto, nós temos evidências internas, robustas, penso eu, que revelam para nós a legitimidade, a autenticidade desta carta como vinda da lavra do apóstolo Pedro. E eu queria aqui sugerir para vocês pelo menos algumas pistas. Primeiro, dê uma olhadinha aí, por favor, no capítulo 14, capítulo 1, verso 14 e 15. Está escrito assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, a palavra partida aqui é êxodo, conserveis lembrança de tudo. Essas palavras de alguém que está no corredor da morte, que sabe que já está sentenciado à morte, e que faz referência, inclusive, a uma profecia para ele, proferida pelo próprio Jesus, me leva a uma conclusão inequívoca de que quem escreve esse texto é a mesma pessoa que está lá em João, capítulo 21, versos 18 e 19. Abra lá, por favor. João, capítulo 21, 18 e 19. Olha o que é que Jesus disse para ele, para Pedro. João 21, 18 e 19. Está escrito assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Ou seja, Jesus profetizou que Pedro na velhice morreria crucificado, estenderia as mãos para ser cingido, e com esse estilo de morte, ele glorificaria a Deus. E agora o próprio Pedro está fazendo referência a isso, já no corredor da morte. Estou prestes a deixar o meu tabernáculo, prestes a deixar o meu corpo, em outras palavras, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ora, para outra pessoa ter escrito isso e não Pedro, estaria mentindo. Então, qual a conclusão? Foi o próprio Pedro que escreveu essas palavras, porque foi Pedro que foi o alvo da profecia de Jesus. Então, fica claro aí que não poderia ser outra pessoa. Veja ainda,
capítulo 3, verso 1, de 2 de Pedro. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, ele está afirmando que está escrevendo uma segunda carta, pressupõe que foi escrita uma primeira carta. E nós temos a primeira carta. Logo, pensar que foi outra pessoa não faz sentido, porque o próprio conjunto probatório interno nos leva a isso. Mas veja mais, capítulo 1, 16 a 18, da primeira carta. Eu fecho aqui para não ficar gastando tanto tempo com essa prova de que foi ele mesmo que escreveu. 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está fazendo referência aqui, acontecimento aqui, transfiguração. Quem estava na transfiguração? Pedro, Tiago e João. Bom, Tiago, que estava lá no monte, não escreveu livro nenhum porque ele foi assassinado em Jerusalém, por ordem de Herodes. Então, descarta o Tiago. Então, sobra quem? João e Pedro. Bom, Pedro não reivindicou, João não reivindicou essas palavras aqui. Só sobra um, Pedro. Então, aqueles que ao longo da história tiveram dificuldade de acreditar que foi Pedro que escreveu, parece que não olharam essas evidências tão claras, tão robustas, tão cristalinas, que emanam da própria carta. Bom, penso que vocês então estão convencidos que foi Pedro mesmo. Vamos seguir. Bom, olha aí comigo, começando, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quando ele diz servo e apóstolo, ele está descrevendo duas coisas. Primeiro, a humildade dele. Segundo, a autoridade dele. Ele é humilde para se chamar de servo. Ele tem autoridade para se chamar de apóstolo. E é bom que se diga que os apóstolos de Jesus Cristo foram aqueles a quem ele chamou. Não tem mais apóstolo hoje, não tem sucessão apostólica. Nenhum homem hoje deveria dar a si mesmo ou receber de outrem o título de apóstolo. Nós somos uma igreja apostólica, no sentido de que seguimos a doutrina dos apóstolos, mas não no sentido de termos novos apóstolos. Eu gosto muito de uma frase do pastor Arival: apóstolo bom é apóstolo morto. Fecha a questão. Bom, vamos ter aí ainda, além da apresentação dele, a saudação dele. Olha, por favor, verso 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Bom, graça é o fundamento, paz é o que se resulta do fundamento. Graça é a raiz, paz é o fruto. De tal maneira que não tem paz sem graça. E onde tem graça, tem paz. Está claro isso? Ninguém pode ter paz sem que primeiro tenha sido alcançado pela graça. E todo aquele que foi alcançado pela graça, esse tem paz. Esse tem paz. Quais são os destinatários desta epístola? Veja comigo, no versículo 1, ele endereça aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, aos que foram justificados. Pressupõe que ele está escrevendo a sua segunda carta para o mesmo grupo, para as mesmas igrejas que ele escreve a primeira carta. E na primeira carta, capítulo 1, versículo 1, ele se dirige aos forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, ele está escrevendo
para crentes que estão dispersos. Dispersos por quê? Por causa da perseguição. Por causa da perseguição. Então é o mesmo grupo. Gente salva, mas gente não protegida de dramas da vida. Gente salva, mas gente que está aí sem casa, sem lar, sem pátria, sem chão, disperso pelo mundo. Mas gente, mesmo disperso pelo mundo, gente segura, gente salva, gente justificada por Jesus Cristo. Quando Pedro escreveu essa carta? Quando? Bom, ele nos dá uma pista. O tempo da carta está muito claramente definido no capítulo 1, versículo 14 e 15, porque ele está afirmando para nós de que ele está prestes a deixar o seu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele está assim, no corredor da morte, ele está na antessala do seu martírio, ele escreve essa carta já no final do seu ministério. E aí você vai chegar à seguinte conclusão. Vocês se lembram qual foi o ano da morte do imperador Nero? Quando é que ele se matou? Que ano foi? Ano 68, ano 68. Se Pedro morreu no período de imperador Nero, pressupõe que Pedro escreveu essa carta antes de 68. Então, os estudiosos querem crer que Pedro escreveu essa carta por volta do ano 66, 67. Porque ele foi martirizado antes do suicídio de Nero. Foi crucificado, como profetizou Jesus, em João 21, 18 e 19. Portanto, ele escreveu isso antes desse período do suicídio do imperador Nero. Pois não. Está no versículo 1. Simão Pedro, versículo 1, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pastor Ival está pedindo que a gente destaque um pouco esse versículo primeiro aqui com vocês. Obtiveram conosco os apóstolos, uma fé preciosa. É a mesma fé que tiveram os apóstolos. Não tem uma fé de segunda classe, uma fé de segunda mão, uma fé de segunda categoria. É a mesma preciosa fé. E ele define que essa fé é a fé na justiça, é a verdadeira justificação. Você que crê no Senhor Jesus, você está justificado, você está declarado justo no tribunal de Deus, você está seguramente salvo pelo Deus que diz que você agora não deve mais nada diante do tribunal dele. Você está quites com a lei e quites com a justiça dele. A mesma fé que habitou no coração dos apóstolos é a fé que você recebeu, a fé pela qual você foi salvo em Cristo Jesus. Pois bem, dito isto, gostaria que você pudesse examinar comigo o propósito desta carta. Se a primeira carta de Pedro, teve como propósito fortalecer a igreja na perseguição, era o perigo de fora. A igreja estava sendo atacada pela perseguição. Era fortalecer a igreja na perseguição. Era consolar os crentes no meio das lutas. A segunda carta tem um outro propósito. Qual o propósito? Agora o perigo não é mais de fora para dentro, o perigo é de dentro para fora. É o perigo da falsa doutrina. A segunda carta tem esse propósito: alertar a igreja sobre o perigo das falsas doutrinas. Aliás, irmãos, curiosamente, a igreja enfrenta esse problema ainda hoje. Porque quando a perseguição chega, por que ela chega? Por causa da verdadeira doutrina, não é verdade?
se você perceber por que os cristãos foram perseguidos lá no Império Romano, não é porque Roma era intolerante, não. Roma não era intolerante. Quem eram intolerantes eram os crentes. Eu explico. Roma tinha um panteão. Tinha muitos deuses. Roma não tinha nenhum problema de acrescentar mais um deus ao seu panteão. Agora, quem eram intolerantes? Os crentes, não. Para nós, é só Jesus e acabou. Só Jesus é o Senhor. César não é Senhor, os deuses de Roma não são senhores, os deuses do panteão grego também não são deuses. Para nós só tem um Deus. Estão percebendo a coisa? O mundo hoje é plural. Você tem uma classe, 40 meninos, tem budista, tem hinduísta, tem espírita, tem católico, tem protestante, tem ateu, tem islamista, tem todo jeito. Mas qual é a religião verdadeira? Qual é o Deus verdadeiro? Cada um tem seu Deus, cada um tem sua verdade, cada um tem sua crença, cada um tem sua teologia, cada um tem sua perspectiva, cada um tem sua cosmovisão. Qual a tendência do mundo hoje? Não tem verdade absoluta mais. Acabou. Qual a posição de um cristão? Para nós, quem é Deus? Só Deus é Deus. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o Senhor. Bom, aí você criou um problema. Vocês estão percebendo que não é diferente lá do passado? Não é diferente. E toda vez no mundo plural que você crê numa verdade absoluta, você vai estar encrencado com o sistema. E aí, ao mesmo tempo que a perseguição chega também a ideia de que a fé é plural. Que cada um tem sua fé, cada um tem seu Deus, cada um tem sua crença, cada um tem sua teologia, e o que importa é cada um seguir a sua. Então, lá com Pedro, o problema era o mesmo. No mesmo momento em que Roma não tolerava o fato de você dizer que Jesus é o Senhor, os falsos mestres entravam nesse campo aí para disseminar as suas heresias. E eu não sei se vocês já perceberam, as falsas doutrinas, elas são populares, elas não agridem a consciência das pessoas. Você pode ser o que você quiser, não tem problema. Você pode viver o que você quiser, você pode crer o que você quiser, do jeito que você quiser, não tem problema. Então essa carta foi escrita para alertar a igreja sobre as falsas doutrinas. Se a primeira carta foi para animar, a segunda carta foi para advertir. Quais são as ênfases dessa carta? Primeiro, combater os falsos mestres. Se você notar comigo, todo o capítulo 2 foi dedicado a esse assunto. Todo o capítulo 2. Daqui a pouco nós vamos tratar do que esses falsos mestres, o que eles acreditavam, o que eles ensinavam e como é que era a vida deles. A segunda ênfase desta carta, tem que ser mesmo, é a supremacia da Escritura. Olha comigo aí os versículos 23, versículo 20 e 21. Pode acompanhar comigo aí? Vamos ler juntos? Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, você tem hoje a palavra de Deus, na linguagem de Billy Graham, com a capa ulterior. Nós não estamos mais abertos para novas revelações. Chegou uma pessoa, Deus me revelou isso. A revelação está na Bíblia. A palavra de Deus é suficiente. Nós não estamos mais abertos a novas revelações, porque hoje surge revelação de todo jeito. E aí ele está dizendo que essa revelação não foi dada por vontade humana, de particular elucidação. Mas esses homens foram inspirados por Deus para registrar de forma infalível e inerrante
esse conteúdo da revelação, porque foram inspirados por Deus, e nós temos essa revelação hoje escrita. O cânon está fechado. Não tem mais condições de você colocar adendo à Bíblia, nem anexo à Bíblia. Toda a Bíblia e só a Bíblia. Esse é o nosso entendimento. Essa é a ênfase de Pedro. E é muito importante ter essa ênfase hoje, meus irmãos, porque se surgem novas revelações, dá uma abertura para novas ideias. Novas ideias. Outra coisa, outra ênfase é a segunda vinda de Cristo. Ele dedica praticamente todo o capítulo 3 a essa gloriosa verdade de que Jesus Cristo vai voltar. E nenhum texto da Bíblia é mais gráfico, é mais contundente, é mais eloquente, é mais dramático do que 2 de Pedro, capítulo 3, para falar como é que vai ser o final do mundo. É uma cena, se você já assistiu filme de ficção, potencializa isso, porque a cena é dramática, é do universo se desfazendo, é das colunas do universo sendo abaladas, é do teto do universo se derretendo, é de tudo isso que o homem investe hoje, é grande, é bonito, é magnífico, vai se derretendo, e então, novos céus e nova terra. Então esse é um cenário maravilhoso, e ao mesmo tempo terrível para aqueles que não têm essa esperança. Pois bem, então vamos dar uma olhadinha agora no conteúdo dessa carta de forma objetiva. A primeira coisa aí no capítulo 1 é a provisão divina para a piedade. A provisão divina para a piedade. Dá uma olhadinha no versículo 3. Quem pode ler o versículo 3 comigo? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos pensar aqui primeiro a fonte dessa provisão. Visto como pelo seu divino poder. A provisão para uma vida piedosa vem do que ele chama de o divino poder, que é ilimitado. Qual o propósito? Para que conduza a vida pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria virtude, glória e virtude. Você se apropria disso, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem é esse aquele aqui? Quem é esse aquele aqui? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Qual é a apropriação dessa provisão? Olha comigo o versículo 4a. Pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e muito grandes promessas. Foi nesse versículo aqui que você baseou o seu comentário? Foi, né? O seu devocional? Preciosas e muito grandes promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Deus é um Deus de promessas. E essas promessas são grandiosas e muito preciosas. Aliás, quando você começa a entender o que são as promessas de Deus, você começa a entender melhor o que é o poder da oração. Porque se Deus prometeu, Ele é o quê? Fiel para cumprir. Deus não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. O que é uma oração eficaz? É quando você ora uma promessa. Porque se você ora uma promessa, Deus prometeu, Ele cumpre. Se você ora a segunda promessa, Ele promete de que vai fazer o que Ele prometeu fazer. E Pedro está trazendo essa ideia aqui para nós, da apropriação da provisão e as bênçãos dessa provisão no versículo 4. Depois você vai perceber o alcance dessa provisão. Olha o versículo 4, a parte B. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Vamos entender isso aqui. O que significa você ser coparticipante da natureza divina? Você é Deus. O que é ser coparticipante? É participar junto com.
eu sou co-pastor com o Arival, pastorei junto com ele. Se eu sou co-participante da natureza divina, eu sou participante da natureza divina? Se eu sou participante da natureza divina, eu sou um Deus, um pequeno Deus? É isso que ele está dizendo? Não pode ser. Eu preciso eliminar primeiro, porque nós não somos pequenos deuses. Nós somos homens. Deus é Deus. Então, nós temos que eliminar primeiro o seguinte: o que ele não está dizendo? Ele não está dizendo que você, ao ser convertido, se tornou Deus. Você não tem a mesma natureza de Deus, a mesma essência de Deus. Há coisas na divindade que Deus não comunica para nós. Seus atributos de soberania, ele não comunica. Quais são esses atributos? A espiritualidade dele, só Deus é espírito. Nós temos um espírito, nós somos um espírito, mas nós temos um corpo. A eternidade dele, só Deus é eterno. Nós não somos eternos. Porque nós tivemos um começo. Nós somos, numa linguagem lógica, eviternos. Nós temos um começo, não teremos um fim. Só Deus é imenso, só Deus é infinito, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é transcendente. Mas Ele comunicou a nós os atributos morais, sua santidade, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, sua verdade. Quando você nasceu de novo, você não apenas foi adotado na família de Deus, você é filho de Deus de duas maneiras, você foi adotado. O que é uma adoção? É alguém que não é da família, entra na família, recebe o nome da família, recebe a herança da família, recebe os direitos da família, mas ele não tem o mesmo sangue, ele não tem a mesma natureza, mas foi feito legalmente filho, certo? Nós somos adotados, mas somos mais. Quando a Bíblia diz que nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Do Espírito. O próprio Espírito Santo de Deus mudou a nossa vida. Nós temos a semelhança a Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não somos Deus. Está claro isso? Porque Deus não partilha conosco a sua divindade. Não partilha conosco a sua divindade. Mas nós somos, nesse sentido, co-participantes da natureza divina. Mas com que propósito? Olha o versículo 4, a parte B. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, se a presença de Deus está na sua vida, se você nasceu de novo, se você recebeu dessa influência e desse poder do Espírito Santo, então não há mais possibilidade das duas coisas coexistirem. Paulo pergunta em 1 Coríntios, não sabeis que vós sois o santuário do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, eu não posso pensar que agora Deus habita em mim e eu vou viver na prática da iniquidade e do pecado. Não dá mais para coexistir essas duas realidades. Olha comigo ainda, por gentileza, o crescimento diligente rumo à maturidade. E a partir do verso 5, ele vai elencar aí uma série de virtudes que deve levar você à maturidade. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. E aí ele vai citar uma série de coisas. Reúne o quê? Fé precisa ser acrescentada com virtude. A virtude precisa vir acompanhada do conhecimento. O conhecimento precisa vir acompanhado do domínio próprio. O domínio próprio precisa ser acompanhado de perseverança. A perseverança precisa vir acompanhada da piedade. A piedade precisa vir acompanhada da fraternidade. A fraternidade precisa vir acompanhada do amor. É como se eu estivesse colocando elos de uma corrente. Uma virtude precisa ser seguida da outra, e seguida da outra, e seguida da outra, e seguida da outra. Ou seja, eu não posso ser um cristão tendo apenas alguns elos da corrente. Eu preciso ter todos os elos da corrente. O que isso tem
a ver na prática. Veja comigo aí. Veja comigo aí. Você diz que tem fé? Ok, tem. Como é que você prova essa fé? Pela virtude da sua vida, pelo seu caráter, pelas suas obras. Bom, você precisa ter conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você está rendido aí ao quê? Às muitas novidades. Mas o conhecimento, como é que você prova o verdadeiro conhecimento? É alguém que, ao conhecer, não tem apenas conhecimento aqui, ele tem domínio próprio. O conhecimento dele muda a história dele, muda a vida dele. Mas se ele tem domínio próprio, como é que ele pode provar que tem domínio próprio? É se ele tem perseverança. A palavra perseverança é ripomone, que é paciência triunfadora. É paciência com circunstâncias difíceis. Você prova que tem domínio próprio? Ah, eu tenho domínio próprio. Bota o cara numa situação complicada. Vê se você tem mesmo. Bom, você tem domínio próprio? Tem domínio próprio. Mas domínio próprio implica em quê? Você tem que primeiro ter um relacionamento correto com Deus, é piedade. Como é que você sabe que você tem correta relação com Deus? É se você tem fraternidade. Você prova que você ama a Deus se você ama o seu próximo. Não dá para dizer, eu amo muito a Deus, mas eu não tolero o meu irmão. Mas se você tem fraternidade, qual é a evidência da fraternidade? É o amor, e amor não é de palavras, o amor é prático. Ele começa a trabalhar essas correntes para mostrar o seguinte: a vida cristã precisa ter a relação certa com Deus, com você e com o próximo. Não dá para você ser um cristão e dizer, não, eu não tenho relação certa com Deus, eu me relaciono muito bem com meu irmão. Não, é com Deus. Bom, com Deus, como é que você prova isso? É com o próximo. E ok, então você relaciona com Deus e com o próximo. E com você? Não, eu tenho que ter uma relação própria comigo. Tem que ter o domínio próprio. Vocês estão percebendo isso? Pois bem, onde isso vai nos levar? Quais implicações práticas desse crescimento? Versículo 8, leia o 8 comigo, é vida frutífera. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós, aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja você que não há virtudes estanques no cristianismo. Não, eu hoje já estou pronto e acabado. Essas coisas têm que existir em nós, e em nós fazer o quê? Aumentar. Você tem que ser melhor hoje do que foi ontem. Você tem que ser melhor amanhã do que hoje. Vida cristã é um contínuo crescimento. Somos transformados de glória em glória. Todo dia. Você é santificado. Todo dia. Quando isso aparece na sua vida, resultado, você não vai ser infrutífero. Não dá para ser crente infrutífero. Não dá para ser um ramo da videira sem produzir fruto. Não dá para você apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. Se essas virtudes estão sendo cultivadas na sua vida e crescendo na sua vida, o que vai acontecer é o seguinte: você vai produzir fruto. E nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Qual o segundo resultado disso? Confira comigo aí, por gentileza, versículo 9. Vamos juntos? Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Não dá a impressão que Pedro deu uma furada aqui, não. Porque se o cara é cego, ele não vê nada. Se ele é cego, como é que ele só vê o que está perto? Ele está falando do míope. O problema que ele está dizendo é o seguinte: há pessoas que enxergam no plano humano, mas que não têm nenhum discernimento das coisas espirituais. Ele é cego das coisas espirituais. Ele pode ter alguma visão, ainda que prejudicada, das coisas do aqui, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Quando ele está falando é cego, ele está falando da verticalidade da visão. Isso é maravilhoso entender, irmãos. Você conhece gente que tem uma capacidade assim incrível de entender as coisas mais complicadas da vida e não tem uma vírgula de discernimento das coisas espirituais? Ele não entende as coisas espirituais, porque elas discernem espiritualmente. Ele é cego para as coisas de Deus. Ele é cego para as coisas de Deus. E aí ele fica vendo só o que está perto, ele é míope. Ele não tem entendimento do que foi a purificação dos seus pecados de outrora. Ele vive ainda uma vidinha prisioneira do pecado. Portanto,
as virtudes não estão nele, não estão crescendo nele. Portanto, ele, além de infrutífero, ele tem falta de discernimento espiritual. Terceiro, versículos 10 e 11 fala de segurança, estabilidade. Vamos dar uma olhadinha nos 10 e 11? Vamos juntos? Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 pontos importantes aqui. Pedro, ao mesmo tempo que trata a doutrina da segurança da salvação, da eleição divina, ele alerta para o perigo de ter uma falsa segurança. Porque há muitas pessoas que pegam a doutrina da eleição, ou a doutrina da perseverança dos santos, para dizer, não, eu estou salvo, estou tranquilo. Salvação não se perde, é verdade, não se perde mesmo não. Mas ter uma falsa segurança é um grande perigo. E Jesus alertou sobre a falsa segurança lá no Sermão do Monte, quando ele disse que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome? Ou seja, como é que você pode ter certeza de que você foi eleito, de que você é salvo? É se você persevera, é se você leva uma vida de santidade, é se essas virtudes estão em você e crescendo em você. Porque pegar a doutrina da eleição e da perseverança como escudo para justificar o seu pecado e achar que você está salvo, quando não há evidência de santificação, de transformação, de mudança na sua vida, é um risco enorme. Porque o auto-engano é o pior dos enganos. É o pior dos enganos. Pois bem, queridos, a partir do verso 12 até o verso 21, ele vai tratar para nós sobre a transitoriedade da vida e a perenidade da palavra de Deus. E a primeira coisa está aí no versículo 2, versículo 12, onde ele mostra a necessidade de se repetir, de se repetir, de se repetir as mesmas coisas na igreja. Nós não devemos ter a pretensão do ineditismo na pregação. Olha o que ele diz no verso 12: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Ou seja, vocês já sabem, mas vou falar de novo. Vocês já conhecem, mas vou repetir. Vocês já têm consciência disso, mas eu vou reenfatizar, reforçar as mesmas coisas. E agora ele vai tratar da consciência plena da chegada da sua morte. No versículo 13, ele trata disso ainda, das lembranças, né? Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. E aí no verso 14, ele fala da certeza da sua morte. Aliás, 2 dos apóstolos que estavam presos, e aí a história que nos mostra isso, nesta época da perseguição de Nero, porque essa perseguição de Nero não acontece no ano da morte dele. Que ano que começa a perseguição de Nero? Quem lembra? Por que começou a perseguição aos cristãos no Império Romano? Quem está lembrado? O incêndio de Roma. Incêndio de Roma. E que ano que foi o incêndio de Roma? Que ano foi? Ano? 64. 17 de julho de 64. Se Pedro foi morto por volta dos 66, 67, eu estou falando que essa perseguição durou aí, até a morte dele, uns 2, 3 anos. E Pedro agora tem plena certeza de que vai morrer, como Paulo também tinha. Paulo diz, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. E Pedro diz, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a morrer. Ele tem plena consciência que ele vai morrer. E ele diz que essa morte dele já foi profetizada pelo próprio Jesus. Mas o que me deixa assim maravilhado, irmãos, é o seguinte, é que
O pregador morre, mas a palavra não. O que é importante não é o pregador. O que é importante é a pregação. O que é importante não é o obreiro. O que é importante é a obra. O pregador tomba e morre. A palavra de Deus continua eterna. O que Pedro está dizendo aí no versículo 15 é que ele vai morrer, mas o ministério dele não vai acabar. Ele vai morrer, mas o que ele ensinou vai continuar reverberando nos corações. Preste atenção nisso, nós não construímos a nossa fé em cima de personalidades. No dia que eu morrer, no dia que o pastor Arival morrer, a igreja de Pinheiros vai continuar seguindo a sua marcha, se Jesus não voltar antes. E até melhor. Verdade. Nós não estamos focados em homens, nós estamos focados no Evangelho, na palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aí, por favor, notem isso. Versículo 15, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. E ele teve o cuidado de reavivar a memória deles, de reavivar a memória deles. Quando ele morreu, ele falou, essa verdade vai estar lá, pulsando, latejando na mente de vocês, no coração de vocês. Pois bem, depois disso, olha comigo aí, a palavra atestada por testemunhos oculares, versículo 16, porque vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aí da primeira vinda, e ele conta aí como é que foi essa primeira vinda, né? Depois no verso 17, ele vai falar daquela glória excelsa que ele viu lá no Monte da Transfiguração. O que foi o Monte da Transfiguração? Foi exatamente uma antecipação da glória que Jesus terá na segunda vinda. Foi como que um aperitivo do que será a glória dele na segunda vinda. E os discípulos, inclusive Pedro estava lá, ele está dizendo que viu isso, que foi testemunha disso. Né? 16, 17 e 18. E a partir do versículo 19, ele vai tratar então da palavra de Deus, a palavra profética, que é uma palavra inspirada. Então vamos ver versículo 19 de novo, por gentileza. Tendo, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte, nós vimos a glória dele, nós estávamos lá no Monte da Transfiguração, eu estava lá, eu vi, eu escutei a voz, eu vi Jesus glorificado, eu vi Moisés e Elias conversando com ele, eu vi aquela cena, eu fui testemunha disso, mas nós hoje temos a palavra, a Escritura, a Bíblia, a palavra profética. Então, você hoje, irmão, não está numa situação inferior ao apóstolo Pedro, lá, sendo testemunho ocular de Jesus, não. Você hoje tem todo o conteúdo da verdade de Deus, escrita, revelada, inspirada, aqui na sua mão. E você tem toda a razão para estar firmado nessa verdade. Nós não estamos numa posição inferior. Se a fé que habita em nós é a mesma fé que habitou nos apóstolos, o conteúdo da verdade que nós temos é o mesmo deles. O nosso ainda superior, que está escrito, o deles não estava ainda, estava em fase progressiva da revelação. Hoje nós temos a revelação completa de Deus, na qual nós devemos estar firmados. Louvado seja o Senhor. Pois bem, a partir do capítulo 2, Pedro então, já que ele deu a base da vida cristã, já que ele deu o alicerce da vida cristã, ele vai começar a alertar sobre o perigo dos falsos mestres. Então, os falsos mestres, vamos ver em primeiro lugar quanto à sua teologia, a sua ética. Primeira coisa é que são promotores de falsas doutrinas. Claro, se é falso mestre, tem que ensinar falsa doutrina. Não tem falso mestre ensinando sã doutrina. Não combina. Olha o verso primeiro.
Vamos ler os versos primeiro juntos? Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então note você, está fazendo uma comparação. Lá no passado, Velho Testamento, tinha o quê? Falsos profetas. Agora temos o quê? Falsos mestres. Por quê? Porque lá atrás a revelação estava sendo dada. Aqui a revelação está dada. Então agora não é falso profeta mais, agora é falso mestre. Ele está pegando o conteúdo que está revelado e ensinando de maneira errada. É o camarada que pega a Bíblia e ensina heresia. Pega a Bíblia e torce a Bíblia. Pega a Bíblia e não interpreta a Bíblia de maneira honesta, íntegra, correta. Esse é o falso mestre. Mas como é que ele faz o seu ensino? Os quais introduzirão, de que maneira? Dissimuladamente. O que é dissimuladamente? Disfarçadamente. Não há tantas claras. É preciso ter percepção para notar. Então, cuidado, irmãos, porque os falsos mestres, via de regra, eles entram assim sorrateiramente, dissimuladamente. Eles entram de macio, mansinho, com muito jeitinho, com muito cuidado, com muita retórica bonita, com muita coisa assim agradável aos olhos e aos ouvidos, dissimuladamente. Heresias, como é que ele adjetiva as heresias? Perniciosas, é isso? Destruidoras. Por que a heresia destrói? Destrói o quê? Destrói a alma, destrói a vida, destrói o futuro, destrói a esperança. Porque quando a pessoa ensina uma coisa que não está na Bíblia, irmãos, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, se o cara levanta, lê a Bíblia e não interpreta a Bíblia corretamente e faz promessas que Deus nunca prometeu e proíbe o que Deus nunca proibiu, Deus não tem compromisso com isso. Isso destrói a pessoa. Destrói a pessoa. Segundo lugar, os falsos profetas não são apenas promotores de falsas doutrinas, eles são promotores de uma falsa conduta. Olha o verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, há uma frase que nós na teologia gostamos muito de usar, é que a teologia é mãe da ética. A ética é filha da teologia. Ou seja, o credo produz a conduta. Assim como o homem crê, assim ele é. Estão percebendo isso? Não dá para você encontrar um falso mestre ensinando a santidade. Não vai funcionar. Porque se a teologia é ruim, a prática vai ser ruim. Se a teologia é ruim, a ética vai ser ruim. E ele está dizendo que esses falsos mestres têm práticas libertinas. Ou seja, não tem regras, não tem parâmetros, não tem freios, não tem princípios, não tem balizas. Tudo é possível, tudo vale. Não tem nada que é proibido, vale tudo. E com isso, o caminho da verdade é o quê? Infamado. Maldito, mal falado. Terceiro, os falsos mestres são movidos pelo amor ao dinheiro. Olha o versículo 3. Também movidos por avareza. Avareza. É isso que você está vendo hoje? Você percebe o seguinte, o cara... Deixa eu dar uma nota de rodapé aqui. Quando você encontrar hoje alguém dizendo o seguinte, olha, essa semana me mandaram um e-mail, aí dizendo o seguinte, olha, nós temos um fulano que estudou hebraico, foi para Israel, estudou hebraico. Ótimo, estudar hebraico em Israel é uma maravilha, eu gostaria de ir também.
Aí o cara disse, mas ele descobriu uma coisa, que Jesus não é Deus. Bom, então, descobriu errado. Quando você encontrar uma pessoa e falar, olha, o cara descobriu uma coisa nova. Ah, é? Descobriu? É diferente do que os apóstolos ensinaram? É diferente do que os pais da igreja acreditaram? É diferente do que os reformadores ensinaram? É diferente do que os puritanos pregaram? É diferente do que os irmãos nossos na fé, durante 2000 anos, creram? Ah, não descobriu agora, só agora. Quer dizer que nesses 2000 anos, todos os crentes estavam errados? Pode acender a lanterna aí, varão. Você está diante de um falso mestre. O falso mestre tem o desejo de ser inédito. Não, eu descobri, eureka. Só eu descobri agora. Então, esses falsos mestres têm um vetor. Chama-se ganância, grana, dinheiro. Ele prega por dinheiro. Ele está construindo um patrimônio, um império econômico para ele. E ele descobriu que esse mercado da fé é muito rentoso. Dá dinheiro. Sobretudo numa cultura mística igual ao Brasil. Dá muito dinheiro. Alguém já disse que pequenas igrejas, grandes negócios. Grandes igrejas, então, negócios astronômicos. Se a pessoa não tiver temor a Deus, não tiver fidelidade a Cristo, não tiver compromisso com a verdade de Deus, ele transforma a igreja numa empresa. Transforma o púlpito num balcão, transforma o evangelho num produto, transforma o templo numa praça de negócios, transforma os crentes em consumidores. E desta maneira, eles desviam o povo de Deus da verdade. Agora, note você com a consequência, versículo 3, também movidos por avarezas farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Quando eu fico impressionado com essa questão da atualidade da Bíblia, porque o versículo 3 diz que eles não só têm avareza, não, eles comercializarão as pessoas. Gente vira mercadoria. Há poucos dias eu recebi uma informação de que um pastor vendeu a igreja de porteira fechada. Sabe quem vender de porteira fechada? Eu não quero mais ser pastor, eu estou vendendo a minha igreja para a denominação tal, com os crentes inclusive. Vendo o templo, vendo os crentes. Agora você assume tudo aqui, você me paga uma grana, está tudo entregue. Comércio de vós. Crente virou mercadoria. Isso é sinal de quê? De um falso mestre. Falso mestre. Aliás, Paulo alertou sobre isso lá em Atos, capítulo 20, verso 29, diz que os lobos, a gente tem que ter cuidado porque eles estão querendo entrar. E tem, tanto o lobo quanto o pastor gosta de ovelha. O pastor gosta de proteger a ovelha, o lobo gosta de devorar a ovelha. Então, cuidado aí com os falsos mestres. Agora, em segundo lugar, os falsos mestres, e eu vou parar com mais 5 minutos, porque eu tenho que fechar hoje exatamente às 10h40. Os falsos mestres e a sua condenação certa. E aí, a condenação deles está certa por uma razão. Olha o versículo 4, Pedro diz que Deus não poupou anjos. Se Deus não poupou anjos, não vai poupar também os homens. Aí no versículo 5, Pedro diz que Deus já julgou o mundo antigo, antes do dilúvio, através do dilúvio. E aí no versículo 6, ele vai dizer que Deus julgou Sodoma e Gomorra. Aí no versículo 7 a 9, ele vai dizer que Deus, no meio desse julgamento, é capaz de discernir para si o piedoso. E no versículo 9, a parte B, ele diz que Deus é suficientemente poderoso para castigar o injusto no dia do juízo. Então, note uma coisa. Aqueles que estão ensinando falsas doutrinas, os falsos mestres, por causa da ganância, fazendo comércio até de pessoas, achando que vão escapar, não vão escapar. E o argumento de Pedro, que eles não vão escapar, é porque Deus já exerceu o seu juízo na história.
lá no dilúvio, lá em Sodoma e Gomorra. Mas que no meio do julgamento, Deus sabe quem é quem. E é capaz de livrar o piedoso, o justo. E de julgar e punir o falso profeta. Então, irmãos, eu quero parar por aqui. Depois, se Deus permitir, a gente segue no outro domingo. Mostrando para nós uma coisa. Nós precisamos nos apegar mais à verdade de Deus. E para você não cair nas lábias de um falso mestre, para você não cair no conto do vigário, para você não cair nessa rede perigosa, você precisa estudar a sua Bíblia. Porque crente que não estuda a Bíblia, ele é massa de manobra. Crente que não estuda a Bíblia, escuta um negócio hoje e segue o vento de doutrina. Por que estou dizendo isso? Porque o pastor Erival é o pastor dessa igreja, mas eu tenho certeza que não é só o pastor Erival que prega para esse rebanho. No mundo globalizado hoje, o camarada quando veio para a igreja já escutou 10 pregadores diferentes. E se ele não tiver filtro, se ele não tiver conhecimento da Escritura, ele gosta. Eu não vou falar nome não, porque é complicado. Ele gosta daquele que ensina heresia e gosta do Orival também. Se ele gosta de quem ensina heresia e gosta do Orival, alguma coisa errada está com ele, porque ele não está sabendo discernir a coisa. Ele não está sabendo entender o que é sã doutrina, o que é falsa doutrina, o que é verdade, o que é mentira, o que é pão e o que é veneno. Então, meu irmão, estude a Bíblia, medite na Escritura, para você não ser massa de manobra, para que você não entre por esse caminho de escutar uma coisa e não saber discernir o que você está escutando. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. E eu estou dizendo isso para você, essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa passando um vídeo, me falando, escuta que coisa linda. Quando foi escutar uma heresia assim, de A a Z, membro de uma igreja cristã evangélica, não tem percepção, teve discernimento. Então estude, irmão, medite na Escritura, prega, entenda a palavra, ouça a palavra, creia na palavra, obedeça a palavra, pregue a palavra, viva a palavra. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e vamos orar. Pastor Ival, ora por nós, por favor. Senhor Deus, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, porque somente o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços morais, doutrinários. Só o Senhor pode nos segurar com a tua graça. Senhor, não nos deixe cair em tentação, que o Senhor nos dê discernimento, que a palavra do Senhor seja sempre clara, seja luz na nossa mente, no nosso coração. E que o Senhor nos sustente, que a gente morra pregando a tua palavra, que a gente morra fiel ao Senhor, na certeza de que as nossas recompensas são eternas. Muito obrigado pela escola dominical, que essa escola dominical cresça, se fortaleça, que muitas pessoas venham aqui, Senhor, para estudar a palavra, para aprender da palavra, que o Senhor coloque no coração da tua igreja uma fome pela palavra, uma sede pelo Espírito Santo, um desejo por santidade. Faz a obra no nosso meio. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.